Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver se no passado o azeite foi chamado de alimento dos deuses, com o tempo ficou conhecido como ouro líquido. Os azeites de oliva gaúchos e da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, estão brilhando no exterior e conquistando o paladar internacional. Disputam atenção com os fabricados em países como Portugal e Espanha. A gente gosta muito de realçar essa característica do azeite nacional, que foi recentemente colhido e ele já está aqui para ser consumido e por isso ele vai ser mais saudável, mais saboroso. Mulheres assumem atividades no campo e mostram que o poder feminino gera maior produtividade, redução de custos e aumento de lucros. Com determinação e competência, estão quebrando a barreira do preconceito e da intolerância. O desafio deixa a gente com aquela emoção. E tudo que você desafia parece que você vai bem mais longe. E você vai ver também. Com atrasos nos plantios, agricultores de vários estados se preocupam com o efeito do clima na próxima safra. O poder feminino tem voz e vez no campo. Mulheres empoderadas estão assumindo funções que historicamente eram dos homens. Resultado, maior produtividade, redução de custos e aumento de lucros. Tudo isso e muito mais é o que faltava para enfrentar o desafio da desigualdade, preconceito e intolerância. Este é o poder feminino que já domina o campo. Toda mulher, quando ela é desafiada, ela chega mais alto. Então eu acho que o principal que tem é os desafios. A gente tem que encarar os desafios. Tem gente que foge dos desafios. Mas o desafio deixa a gente com aquela emoção. E tudo que você desafia parece que você vai bem mais longe. Já faz tempo que as mulheres têm ganhado destaque no mercado de trabalho. E no campo não tem sido diferente. Desafio que há pelo menos 20 anos a Eliana encara com coragem. A lida começa cedo e é movida por uma força feminina que vem da terra, do campo. Aos 19 anos eu casei, fui morar para a cidade, mas 2 anos morando na cidade não consegui me habituar à cidade. Aí fizemos negócio, fomos morar numa chacrinha. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, que eu trabalho no que eu gosto, consegui ficar na agricultura. O manejo do gado de leite ela aprendeu com a mãe, quando tinha apenas 7 anos. E hoje ela repassa aos filhos. Bom, de manhã eu levanto, então eu vou ajudar minha mãe no serviço, na estribaria, a ordenhar as vacas. E depois a gente sobe lá em cima, no garejão, e a gente coloca elas no piquete. Então a gente cuida da ordenha delas, da higiene, da sala de ordenha. Sempre ela auxiliando e ensinando a gente. Trabalho que garante o sustento de toda a família. Com pouco mais de um alqueire, a chácara no distrito de Três Voltas, interior de Marechal Cândido Rondon, tem terreno rochoso. Os 59 animais leiteiros são mantidos no piquete e já que a força de trabalho é de toda a família, a propriedade, claro, é administrada em conjunto. Um tem uma ideia, outro tem outra, e a gente vai vendo o que é melhor para fazer e a gente faz. Ainda em Marechal, conhecemos outra propriedade de leite. Franciele tem 27 anos. Ela mostra com orgulho a rotina de trabalho na propriedade que administra com a ajuda do marido. Jovem e destemida, Franciele tem uma história muito parecida com a da Eliana. A terra ela herdou do pai, mas o amor pelo gado leiteiro é fruto do que aprendeu com a mãe. As 36 vacas produzem quase 100 litros de leite ao dia. A ordenha e o manejo contam com a ajuda do marido, mas a palavra final, inclusive a financeira, é da Franciele. Sou eu que cuido da parte financeira. E ele cuida da parte de tratar as vacas, parte de tratar os bezerros, é tudo com ele, né? A atividade leiteira é a área em que as mulheres têm maior participação ativa nas pequenas e grandes propriedades. Mas o trabalho delas não está limitado a isso.
Elas também se destacam na produção de hortaliças e na agricultura. O último censo agropecuário mostra que as mulheres são responsáveis pela administração de 20% das propriedades rurais brasileiras. Se somados os casos de codireção, que é quando a administração é feita pelo casal, a representatividade delas salta para 30%. Aqui, na região oeste do Paraná, são mais de 42 mil empreendimentos rurais. Deste total, mais de 12% são administrados pelas mulheres. A liderança é o dom natural destas agricultoras, mas que pode ser aprimorado com apoio e o suporte técnico devido. Foi o que aconteceu com a Eliana e a Franciele, que ao longo dos anos desenvolveram habilidades com o apoio do sistema de cooperativa, formado por aproximadamente 300 mulheres. Hoje, em torno de 90% a 95% das propriedades que produzem leite, eles têm a mulher à frente da atividade, então realizando a ordenha e o manejo dos animais. Então, qual que é a opção que a gente traz? Muitas vezes é um curso mais curto, uma palestra, e a gente vem observando que elas vêm participando bem mais, sim, dessas atividades. Esses momentos em que as mulheres se reúnem, né, esses grupos organizados de cooperativas, de sindicatos, de associações, parece que dá uma força, né? A mulher em contato com outras, né? Que ali ela tem ideias novas, ela percebe também o quanto da importância do seu trabalho. Empoderamento que garante a independência financeira das mulheres do campo, mas também o aprimoramento das técnicas aplicadas nas propriedades com o uso de novas tecnologias. E se essas mulheres estão despertando para acompanhar a evolução do mundo contemporâneo, elas também acabam por exercer um papel que é fundamental no processo da sucessão familiar. Elas oferecem estímulos para que os jovens escolham permanecer no campo. Porque a sucessão familiar, ela depende muito do que a mãe traz para dentro de casa, né? Mas de repente, se os filhos não veem aquilo como lucrativo, como um bem que é da minha família, eles não ficam, né? O desafio não é fácil. A caminhada é longa. Cíntia, a filha da Eliana, já mostrou que pretende dar continuidade ao trabalho iniciado pelos pais. A gente tem liberdade, tem sempre apoio, né, de ter alguém do lado, ensinando. E isso é muito valioso, né, para a vida. É um orgulho, porque a maioria dos jovens saíram, né, de casa para trabalhar na cidade, né. Para mim é um orgulho que eles gostem e queiram ficar na propriedade. A força de trabalho destas mulheres no meio rural fortalece a agricultura familiar e melhora a qualidade das propriedades. Para elas, com certeza, o futuro é promissor. A gente quer ver números, talvez no próximo censo, números dobrados de propriedades administradas por mulheres ou de coparticipação, né? A gente busca isso, que exista uma relação de igualdade dentro das famílias e também nas administrações de propriedades, né? Que o casal possa tomar a decisão conjunta. Você vai ver ainda nesta edição, azeite brasileiro ganha reconhecimento internacional, sabores e aromas agradam consumidores do exterior. E a seguir, as principais notícias do campo. Falta de chuva e altas temperaturas atrasam o início do plantio em vários estados e preocupam os agricultores. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. O clima no mês de setembro e começo de outubro levou preocupação ao agronegócio em vários estados. Veja o relato dos nossos repórteres. Na região da Campanha Gaúcha, o clima do mês também animou o setor hortigranjeiro. Em agosto, o tempo seco tinha limitado o desenvolvimento de lavouras em fase de floração.
Mas as chuvas alternadas com dias de sol forte em setembro ajudaram a recuperar as lavouras. Já no norte do estado, é o calor e o tempo seco que preocupa os produtores de bovinos e de milho. Há risco de déficit hídrico e a semeadura está atrasada. Você vê agora o efeito do clima em Santa Catarina, com a repórter Manu Veiga. Se no país o mês de setembro registrou alta de temperatura acima da média, sendo este o mês mais quente da história, segundo o estudo europeu de previsões meteorológicas de médio prazo, em Santa Catarina, com a formação do fenômeno La Niña, a chuva abaixo do esperado se confirmou e os impactos devem repetir ao longo de outubro. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade de Orleans, no centro do Vale, no mês de setembro, atingiu o segundo maior registro de calor do país. O pico da temperatura foi de 44,6 graus Celsius. Mas agora veja os efeitos do clima no Paraná, com a repórter Camila Freitag. O estado do Paraná encerrou a colheita da safra do milho 2019-2020. Foram colhidos mais de 12 milhões de toneladas da commodity, resultado que é considerado positivo pelo Departamento de Economia Rural, se levado em consideração o impacto climático ocasionado pela seca. A preocupação é com o plantio da próxima safra, que segue em ritmo lento em razão da falta de chuvas e do calor intenso. Mas o que tem mesmo tirado o sono dos produtores paranaenses é o plantio da soja, que segue com atraso em algumas regiões. E a janela para o plantio vai se estreitando cada vez mais. Você vê agora como ficou o clima no estado de Minas Gerais com o repórter João Rafael. Em Minas Gerais, o mês de setembro foi marcado pelas altas temperaturas e poucas chuvas. O clima seco e a baixa umidade do ar favoreceram o aumento das queimadas. O mês que marca o fim do inverno e o início da primavera foi o mais seco desde 2011 e com escassez de chuva. Ondas de frio isoladas passaram pela região do sul de Minas, mas as temperaturas foram mais altas do que o esperado. Muitas vezes o inverno estava com cara de verão. Essa instabilidade deixa os cafeicultores preocupados. Após a super safra em 2020, o fenômeno La Niña aumenta os riscos de queda da produção de café no próximo ano. A maioria das lavouras já secas devido aos meses de chuva abaixo da média agora são afetadas pelas altas temperaturas. Você vê agora os efeitos do clima em Goiás com a repórter Camila Rodrigues. Em Goiás, a falta de chuvas atrasou o plantio da soja. Os produtores tiveram que esperar as primeiras precipitações de outubro para iniciar a semeadura do grão. Mesmo assim, a safra 2020-2021 é cercada de boas expectativas. 80% da produção já foi negociada. Veja agora os efeitos do clima em Mato Grosso com a repórter Geisiane Lemes. No Mato Grosso, setembro foi o mês mais quente do ano. A capital registrou uma temperatura de 44 graus. Em alguns pontos isolados do estado, choveu, porém o volume acumulado não passou de 30 milímetros. Devido à falta de chuva, atrasou o plantio da soja no estado. E esse atraso pode prejudicar a safra de algodão em Mato Grosso. Agora você vê os efeitos do clima em Mato Grosso do Sul com a repórter Tatiane Simon. Pois é, Geisiane, aqui em Mato Grosso do Sul, setembro foi marcado pelas altas temperaturas e pela falta de chuva. Outubro iniciou ainda mais quente, com os termômetros ultrapassando os 40 graus. O inverno no estado foi de muito calor e o prognóstico para a primavera é de que a estação será a mais quente dos últimos tempos e com volume de chuva abaixo da média esperada. Para piorar, portos de 3 cidades suspenderam desde o mês passado as operações devido ao baixo nível do Rio Paraguai, um dos menores em 22 anos. Agora você vê os efeitos do clima em Pernambuco com o repórter Denilson Silva. Olha só, Tatiana, aqui em Pernambuco, o mês de setembro é um mês de pouca chuva e por essa característica não houve impactos significativos em nossa produção agrícola. Lembrando que o nosso período chuvoso vai de janeiro a abril no sertão do estado e também de março a junho no agreste e também na zona da mata. Por isso, toda a produção agrícola que depende da chuva já foi colhida em todo o estado. Agora a gente acompanha os efeitos do clima em Roraima com a repórter Rafaela André.
Em Roraima, o mês de setembro não foi marcado pela estiagem, como em outras regiões agrícolas do Brasil, até pelo fato do estado estar localizado na região norte, sendo o mais setentrional do país. Se enquadrando assim, junto ao extremo sul, nas exceções em relação ao período seco, já que o volume de chuva acumulado foi superior a 90 milímetros. Enquanto isso, por aqui, a colheita da soja segue normal. Você vê agora os efeitos do clima em Rondônia com o repórter Yuri Lima. Aqui em Rondônia, o clima foi favorável para o aumento da produção de milho. Foram mais de 950 mil toneladas colhidas na safra 2019 e 2020, crescimento de 25% em comparação a 2018, classificando Rondônia como o segundo maior produtor de milho no norte do país. Agora, em outubro, produtores de soja iniciam o plantio da safra 2021, com expectativa de produzir em 420 mil hectares. Agora você vê os efeitos do clima em São Paulo com o repórter Júlio Penariol. No estado de São Paulo, o baixo índice de chuvas registrado ao longo deste ano, aliado ao forte calor, especialmente aí nas últimas semanas, com as temperaturas superando a casa dos 40 graus, não trazem perspectivas favoráveis para a agricultura. E uma das culturas que pode ser prejudicada é a da cana-de-açúcar. A expectativa de uma safra gigante de açúcar pode não se concretizar. Como choveu apenas metade do previsto para o período de março a julho e o índice deve continuar baixo agora em outubro no estado, os especialistas já apontam para uma queda de pelo menos 5% na produtividade. Outra cultura afetada pela falta de chuva e também pelo forte calor é a da laranja. A instituição de pesquisa Fundecitrus estima que a principal região produtora de laranja do país, que inclui São Paulo, o Triângulo Mineiro e também o sudoeste de Minas Gerais, possa sofrer com uma perda na safra de até 25%. Em São Paulo, a quarta live do projeto Caminhos do Agro SP discutiu a cadeia da produção de leite. A cadeia do leite é, sem dúvida alguma, a cadeia do agro brasileiro que mais tem produtores rurais. No Brasil inteiro, todos os municípios têm algum produtor de leite. Participaram representantes dos institutos de pesquisa, dos produtores e da indústria. A produção de leite orgânico foi um dos temas. Outro foi o leite tipo A2A2. Ele é obtido de forma natural pela seleção de vacas que só produzem esse tipo. O leite A2A2 não provoca intolerância no organismo e representa uma oportunidade para o setor. Como existe um incentivo geral mundial aí de leite A2, existe já um direcionamento, cooperativas europeias, indústrias americanas, de passar a usar a genética A2A2. Por quê? Não traz nenhum inconveniente, né? Nenhum inconveniente. Então, eu acredito que num espaço aí de 20, 30 anos, praticamente todo o leite será A2. A seguir você vai ver, azeite brasileiro se destaca no ranking dos melhores do mundo. Nós voltamos já. Ele recebeu o apelido de ouro líquido e foi conhecido como alimento dos deuses. Hoje, a preferência mundial dos azeites de oliva, com seus aromas e sabores, é disputada entre países como Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Mas quem disse que o Brasil fica de fora? Azeites produzidos em Minas Gerais e Rio Grande do Sul já receberam prêmios internacionais. A qualidade não deixa nada a desejar. A oliveira de 300 anos, vinda do Uruguai, amadrinha 17 hectares de pomares com menos de uma década. Apesar do pouco tempo de existência, os olivais dessa fazenda em Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, produziram já na segunda safra o azeite Sabiá, eleito neste ano como o melhor da América do Sul. Uma história que começou em 2014, quando o gado deu lugar ao cultivo do solo. Nós tínhamos essa fazenda já há alguns anos e era de gado, mas a gente já queria fazer alguma coisa na área de agricultura, não sabíamos bem o quê. Aí ficamos sabendo que na região já estavam com plantação de oliveiras, produzindo azeite e azeite bom. Fomos pesquisar, nos apaixonamos pelo assunto e transformamos nosso pasto em pomar de oliveiras.
Atualmente, mais de 70 marcas de azeite extra virgem são produzidas no Brasil. O cultivo se dá principalmente nos estados do Sul e aqui na região da Serra da Mantiqueira, que se estende por Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo e oferece condições favoráveis ao desenvolvimento das árvores. A altitude que proporciona frio, tá? Isso é um fator bastante positivo. Temos um solo rico, né, em nutrientes, que nos favorece também o crescimento e desenvolvimento dessas plantas, um bom cultivo, um bom manejo, uma boa extração, um ótimo azeite. Né? Em média, 10% dos rácemos florais são polinizados por abelhas ou pelo vento e desenvolvem os frutos dos quais é extraído o azeite. Felizmente, até agora, nesse ano, para a safra 2020-2021, as árvores estão se mostrando plenas, carregando, o clima até agora está ajudando, então a expectativa é que tenhamos em 2021 um novo recorde na safra brasileira de azeites. Um bom azeite extra virgem deve respeitar alguns critérios. É um azeite de baixa acidez, índices de peróxidos também são baixos. Por quê? Porque isso demonstra a qualidade do azeite e demonstra que quando esses dois índices estão baixos, significa que a azeitona foi bem cuidada no pomar e foi bem tratada e bem extraída o seu azeite na produção. Além de qualidade, o azeite nacional tem outra vantagem. Foi nela que Sandro Marques, degustador profissional e jurado de concursos internacionais, se inspirou para batizar o guia Extra Fresco. Diferente dos outros óleos, o azeite de oliva ele é o suco de fruta. Você simplesmente apanha a azeitona, prensa essa azeitona e extrai o suco dela. Como qualquer suco de fruta, ele é melhor quando ele está fresco, ele não viaja bem. Então a vantagem de você ter azeite produzido no Brasil é o fato de que ele viaja distâncias mais curtas e mantém o seu frescor. O frescor é importante tanto do ponto de vista organoléptico, ou seja, de aroma e de sabor, como do ponto de vista dos benefícios nutricionais. Quando ele está fresco, todos os componentes biofenóis e outros elementos naturais presentes na azeitona estão mais preservados, portanto o nível de benefício que eles trazem para a nossa saúde é maior. Amargor e picância são as principais características de um bom azeite. Nos últimos 30 anos, a produção de azeite no mundo inteiro passou a valorizar a colheita de azeitonas mais precoces, que dá esse frescor maior para o azeite. Então a gente sempre tem que procurar reconhecer no azeite aroma de grama, de erva, de frutas frescas cortadas, que é o que dá a medida da sua juventude. O Sandro dá mais detalhes sobre como acertar na escolha. Sempre escolher garrafa escura, porque a luz, o oxigênio e o calor atuam para degradar o azeite. E dá uma olhadinha na data de fabricação ou data de invase. Em vez de olhar na data de validade, olha a data de invase e de fabricação. Quanto mais próximo ele estiver do momento em que o consumidor está comprando, melhor garantia ele tem de que é um azeite novo. O Empório de Íris, na capital paulista, passou a vender azeites nacionais justamente pela proximidade com produtores. Então, muitas vezes eu tenho produtos que faz um mês que foi colhido, faz 2 meses, faz 3 meses. A gente gosta muito de realçar essa característica do azeite nacional, que foi recentemente colhido e ele já está aqui para ser consumido e por isso ele vai ser mais saudável, mais saboroso. Por enquanto, o azeite brasileiro corresponde a apenas 0,5% do consumo nacional. Mas a boa fama está se espalhando e tem atraído interessados em degustações. A fazenda Santo Antônio do Bugre, em São Bento do Sapucaí, região da Mantiqueira, foi uma das pioneiras na fabricação nacional de azeite e nesse tipo de turismo. A gente recebe um número grande de visitantes
e mostra todo o processo, faz a degustação de todos os azeites, e agora nós estamos para inaugurar um restaurante, fechando um pouco esse ciclo do turismo gastronômico, vamos dizer. O consumo do azeite é milenar. Remonta da Grécia Antiga, quando era usado para proteger a pele do sol e acender lamparinas. A tradição de coroar atletas com folhas de oliveiras como símbolo da vitória foi introduzida nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Em terras brasileiras, o cultivo recente e promissor do azeite tem sabor de conquista em pleno século XXI. É emocionante você ver na hora que sai aquele líquido, né, que é o suco da azeitona, o azeite fresquinho, aquele aroma maravilhoso, e você vê a árvore com flores, depois a árvore com frutos. É uma emoção a cada vez que a gente chega aqui. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.